Boa tarde, irmãos. Deus abençoe a vida de cada um de vocês nesta terça-feira gostosa, com prenúncio de chuva logo logo na nossa terra. Pelo menos o clima já deu uma amenizada. E eu quero começar este momento agradecendo a Deus pela vida de dois aniversariantes hoje. Um deles está completando, pelos nossos registros, 8 aninhos de idade. Trata-se da Rebeca Andrade, da Água Branca. É filhinha dos irmãos Manuel José de Andrade e Débora Almeida Andrade. Então, Rebeca, parabéns, em nome da nossa igreja. Que Deus te abençoe e te faça crescer uma menina sadia, alegre, servindo a Jesus. Parabéns, papais, pela vida da Rebeca Andrade. Também aniversaria lá do Água Branca. Hoje vai ter 2 bolos, então, na Água Branca, hein? 2 bolos. Lá na Água Branca também aniversaria irmão Luciano Silva Leite. Luciano Silva Leite. Parabéns, irmão Luciano. Deus te abençoe. Te faça sempre progredir na fé no Senhor Jesus Cristo. Agora eu quero compartilhar com os irmãos o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 24. Atos dos Apóstolos, capítulo 24, verso 25. Atos, capítulo 24, daqui para frente, 24 até 28, ele trata da viagem do apóstolo Paulo para ser julgado em Roma. Mas o capítulo 24, ele ainda está em Cesareia e ele estava diante de Félix para ser julgado. E ele estava ali para ser julgado e, de repente, ao invés de julgarem-no ali, mandaram para Roma. Então, esse texto, Atos 24, verso 25, é um pedacinho do sermão, do discurso de defesa do apóstolo Paulo em relação à sua situação, porque eles estavam querendo matar Paulo de todo jeito, porque Paulo era um cristão. Então, os seus próprios conterrâneos, seus próprios irmãos cristãos, querendo matar o Paulo cristão. Tudo porque ele dizia que a lei já teria sido cumprida e que não havia mais necessidade de cumprimento da lei. Então eles criaram uma raiva do apóstolo Paulo, né? Essa é uma coisa para a gente aprender. Cuidado com raiva que a gente pega de algum irmão por causa de alguma coisa. Muito cuidado, muito cuidado. Não vamos criar raiva de nossos irmãos, não. Vamos tratá-los com carinho. Pensa assim, por mais ruim que seja esse irmão, o João, o José, o fulano, ele é filho de Deus, é salvo por Jesus. A salvação é Jesus quem dá, e se Jesus deu, ele é salvo como você. Então por que fica com raiva de um irmão? A gente pode até não concordar com ele, mas raiva, faça assim, sempre que alguém se torna seu inimigo, ore por ele. Vamos voltar para o texto? Porque esse não é o objetivo do texto. O texto vai dizer assim, que Paulo foi chamado para falar, verso 24, e eles queriam ouvir Paulo a respeito da fé em Cristo Jesus, porque esse era o tema. Queremos ouvir você. E então Paulo começou a falar, e ele discursou com base em 3 temas. Diz o texto, verso 25, quando Paulo começou a falar sobre a justiça, segundo tema, sobre o domínio próprio, terceiro tema, o juízo vindouro, aí Félix, o governador, ficou amedrontado. Por que será que ele ficou amedrontado, né? O governador ficou amedrontado, provavelmente porque alguma coisa mexia com ele. E Félix disse, olha, por agora você pode retirar-se, e quando eu tiver oportunidade eu mando chamá-lo. Ou seja, estou fora, não quero mais ouvir sobre isso. Isso está pegando no meu pé. Vamos ver alguma coisa a respeito?
ele tratava de 3 temas. Eu achei interessante e compartilho com vocês o que passa pelo meu coração. O primeiro tema é da justiça. A minha tradução diz da justiça divina. Justiça divina. Como que a gente poderia resumir essa justiça divina? É o seguinte: Deus é sem pecado e fez o homem sem pecado. Ainda, o homem pecou e se afastou de Deus, mas Deus não deixa de buscar a reconciliação do homem com ele. Basta crer no seu plano salvador, que é através da fé no seu Filho Jesus Cristo, que veio ao mundo e deu a sua vida na cruz, a fim de que todos aqueles que nele creem sejam salvos da ira vindoura e da morte eterna. Esse é o plano de Deus. Ainda, em relação à justiça divina, primeiro, Deus é sem pecado. Segundo, o homem pecou. E agora o terceiro, Deus dará a vida eterna aos que crerem no seu plano de redenção e retribuirá o pecado dos teimosos que persistem em caminhar sem Jesus Cristo. Isto é a justiça divina. O segundo tema que Paulo falava é o domínio próprio. O que seria isso? Deus nos salva sem nossos esforços. Basta crer em Jesus. Ok. Mas Deus pede, para não dizer exige, que sejamos santos. Isto é, separados. Santos, porque Deus é santo. Ser santo implica em abandonar tudo aquilo que cometemos e que afronta a santidade de Deus. Quem é salvo se envergonha de seus pecados, os abandona, os confessa e alcança a misericórdia divina. A Bíblia diz assim: aquele que encobre as suas transgressões não prospera, mas aquele que as confessa e abandona alcança a misericórdia de Deus. E o terceiro tema que Paulo tratava e que Félix não queria ouvir era sobre o juízo que estava por vir. Paulo diz do juízo que estava por vir. Trata-se de, na minha visão, 2 juízos ao longo da vida, para mostrar que Deus é Deus. O primeiro juízo, eu diria que a gente já o vive enquanto estamos por aqui mesmo. Eu diria que é Deus mexendo com a natureza, ventos, tempestades, secas, mexendo com o ser humano através das pandemias. A Bíblia diz que aquilo que o homem plantar, isso ele colhe. E as guerras, que é a falta de paz entre os seres humanos, aí começam a guerrear. O segundo tipo do juízo de Deus que eu vejo é o juízo ou o julgamento final, onde haverá 2 grupos de pessoas, os salvos e os perdidos. E esse julgamento é por toda a eternidade. O governador Félix, ele teve medo desses 3 temas e pediu para parar a prosa. Mesmo hoje, há pessoas que sequer gostam de ouvir esses papos.
Isso porque sua consciência, para não dizer o coração, pesa. E ainda não teve um encontro com Jesus. Eu espero que não seja o seu caso, certo? Se for, decida-se de uma vez por todas e receba e confesse que Jesus é o Senhor, Jesus é o Salvador da sua vida. E então você não terá medo desses 3 temas de Atos 24, 25. Vamos orar? Pai Santo, te agradecemos por tua palavra, te agradecemos pelo teu amor que nos alcança com a salvação que o Senhor de graça nos dá através de Jesus Cristo. Te agradecemos porque o Senhor nos dá a qualidade de ter domínio próprio, de buscar a santificação, de fugir do pecado, de fugir da aparência do mal, como nos ensina a tua palavra. E quando nós cairmos, que Jesus, o nosso advogado, nos ouça e nos perdoe, nos faça ver o nosso erro e nós, confessando, recebamos o perdão, porque isso está na tua palavra, em 1 João 2, 1 e 2. Pai, que o juízo vindouro, que certamente virá sobre o mundo, tenha muitos salvos, libertos do inferno, pela força do Evangelho e pela fé em Jesus Cristo, e que, como teus filhos, nós possamos propagar estas verdades, com alegria, por sermos salvos por Jesus Cristo, não porque merecemos, mas porque Jesus nos alcançou, e com o desejo de ver mais vidas se rendendo aos pés de Cristo. Ó Espírito Santo, convença as vidas que estão longe do Senhor, convença-as do pecado, da justiça e do juízo, e traze muita gente para os pés de Jesus Cristo. No nome de Jesus é que assim eu oro agradecido. Amém, Senhor. Deus te abençoe.